eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Então, como eu te falei, esse é o terceiro vídeo dessa série que se chama A Mulher dos Sonhos do Seu Marido. No primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre as expectativas do casamento, o que uma mulher espera do seu marido, o que um marido espera da sua esposa, então conversamos um pouquinho sobre isso. No segundo vídeo, a gente começou a ver a respeito das 7 qualidades que a autora, a Sharon James, fala no livro dela, então, que esse marido tem essa expectativa de que a sua esposa desenvolva e tenha essas 7 qualidades. Então, no vídeo anterior a gente falou sobre 3, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais 3, e aí eu deixei a 7ª qualidade, então, para o próximo vídeo, que é o 4º vídeo dessa série, que é um tema aí que a gente tem umas... Então, vamos lá! Hoje a gente vai falar, então, sobre mais 3 qualidades. Então, só lembrando que no vídeo 2, então, vimos 3, que são elas. A esposa ora por seu marido, ela o respeita e ela o admira. E hoje as outras 3 são: ela revela uma amizade íntima com ele, ela protege o casamento e ela o encoraja. Então, vamos ver as 3 agora, uma por uma. Então, a 4ª qualidade. Ela revela uma amizade íntima com ele. Olha só, amizade é relacionamento. Baseado em quê? Interesses em comum, experiências compartilhadas que vão criando vínculos. Então, sempre que se fala em amizade, a gente sabe que é uma pessoa que a gente gosta de ter por perto, fazer as coisas juntos, ter interesses em comum, e isso vai fortalecendo os nossos vínculos. E aí há esse convite, então, e essa expectativa do marido, deveria haver essa expectativa no coração da esposa também, de que o cônjuge seja o nosso melhor amigo. Porque a gente, afinal de contas, compartilha o dia a dia, compartilha a vida, compartilha a casa, os filhos, tudo. E é pro resto da vida. Então, a ideia realmente é desenvolver essa amizade. E é interessante, então, que a Sharon James percebeu nessa pesquisa dela que os homens realmente almejam por isso, em ter essa amizade íntima com as suas esposas. Então, a nossa vida, ela precisa estar interligada, sabe, com interesses em comum. Muito mais do que simplesmente morar na mesma casa, ser os pais dos mesmos filhos, dividir as contas, dormir juntos, ter, né, uma vida sexual aí de vez em quando e tal. Então, dá para ser muito mais profundo do que isso. Por isso que a gente diz que, no caso, é uma amizade, porque é algo que realmente traz alegria, traz esse vínculo, né? Não é simplesmente, sabe, quase como viver vidas paralelas, só dividindo aquilo que muitas vezes, sei lá, pesado ou não é tão interessante assim, e muito daquilo que a gente realmente gosta, um hobby, um objetivo, um dom, aí isso a gente faz, tipo, cada um na sua, sabe? Como se a gente vivesse vidas paralelas. Esse não é o ideal para que um casamento tenha saúde e também não é o que um marido espera aí da mulher dos sonhos do seu marido. Então a gente precisa aprender a rir juntos, a se divertir juntos, a ter hobbies juntos, a curtir a companhia um do outro realmente, como fazem os bons amigos. Então, e outra característica é que o amigo verdadeiro, ele nos conhece como a gente é, ele nos aceita como a gente é, né? Não é alguém que fica cobrando perfeição. Então, como a gente falha nessa questão do casamento, como a gente tem dificuldade de perceber o nosso cônjuge como um amigo, porque muitas vezes há muito mais cobrança de perfeição ou de expectativas que você tem em relação ao outro do que realmente, sabe, levar na esportiva como a gente faz com um amigo. Então é muito interessante pensar nessa questão, né, de menos cobrança e mais jogo de cintura, mais bom humor, como a gente faz com os amigos. E aí a Sharon termina esse tópico da amizade falando que um bom amigo sabe ouvir. E ela dispensa até bastante coisa falando sobre essa qualidade de saber ouvir. Tanto que eu quero fazer um vídeo específico sobre esse assunto de saber ouvir, vou usar muito do que ela falou ali. Mas eu quero ler com você, no final do capítulo, então, essas dicas que ela dá para a gente saber ouvir, que eu achei muito bacana e tem a ver, então, com a amizade, porque um bom amigo sabe ouvir. Então, vamos lá. Página 168. Então, 25 maneiras de ser uma boa ouvinte. Lembrando que eu vou ler bem rapidinho, se você quiser ouvir depois mais devagar para anotar alguma coisa, fica à vontade. Então, seja paciente, não complete as frases dele, deixe-o terminar, mesmo que ele esteja divagando, não o interrompa, encare seu marido e faça contato visual. Incline-se para a frente se estiver sentada, para demonstrar interesse no que ele diz. Pare a atividade que estiver fazendo. Faça boas perguntas e evite dizer por quê. Peça a opinião dele sobre algo que aconteceu com você. Peça conselho a ele sobre uma decisão que você precisa tomar. Não tire conclusões precipitadas.
Não dê conselhos a ele se você não for solicitada. Não mude o assunto enquanto ele não terminar o dele. Faça comentários curtos como, entendo, de fato, né, para mostrar que você está realmente prestando atenção e interessado no que ele está dizendo. Desligue a TV, deixe de lado o pano de prato, o livro, a escova de cabelo, enfim, o que você estiver fazendo e foque nele, dê atenção concentrada a ele no momento em que ele está conversando com você. Incentive-o a continuar a falar, então, com perguntas inteligentes, né? Por exemplo, o que mais a pessoa disse? E o que ela fez depois? Demonstrando que você está prestando atenção no que ele está dizendo e está interessado e realmente quer saber mais. Não atenda o telefone se ele estiver lhe contando alguma coisa, né? É muito indelicado, a pessoa está ali falando, toca o telefone, você simplesmente vai lá e atende e deixa a pessoa no vácuo ali falando sozinho. Não se faz isso com ninguém, então muito menos com o marido, que é o nosso amigo mais íntimo. Não olhe para o relógio e nem cruze os braços. Não o apresse para ele terminar logo. E se um filho interromper a conversa de vocês, diga para esse filho que espere o papai terminar de falar. Então, naquele momento, o papai é mais importante, a criança pode esperar. Não diga que ele deveria ter lidado com a situação de um outro modo, enfim. Não demonstre tédio e agradeça-lhe por ter dividido o problema com você. Então, uma boa amiga sabe ouvir e essas foram algumas dicas para a gente saber ouvir. Agora vamos então para o segundo ponto, a segunda qualidade do dia. Na verdade, a quinta qualidade aqui do nosso vídeo, né? Ela protege o casamento, olha só. Então, ela protege o casamento. Olha o que a Sharon diz aqui. Essa mulher protege seu casamento das forças que ameaçam colocar-se entre ela e o marido e se posiciona como sentinela para preservar o relacionamento conjugal de qualquer intromissão destrutiva. Aí você pensa assim, nossa, intromissão destrutiva, do que ela está falando? Vamos entrar aqui. Olha só o que ela nos diz, que entre os problemas conjugais mais comuns, o sexo, o dinheiro e os parentes encabeçam a lista. Então aqui, essa questão dessa intromissão que ela está falando aqui, que a mulher precisa proteger, tem muito a ver com familiares. Então, o sogro, uma sogra, né, que estão sempre ali, se metendo muito, dando palpite, interferindo, muitas vezes controlando emocionalmente esse marido ou essa esposa, que no caso é o filho ou a filha. Então, realmente, essa interferência de familiares, ela pode prejudicar bastante o casamento. E essa esposa, então, prudente, sábia, essa esposa que o marido admira, ela sabe proteger o casamento de todas essas interferências, ela tá prestando atenção a isso. Uma coisa interessante é que essa mulher, ela entende que o seu relacionamento principal é com o marido. Acima disso, somente com Deus. E quando a gente fala Deus, é Deus mesmo, sabe? Na intimidade, no coração, no nosso relacionamento. Não é a igreja. Muitas mulheres erram nisso. Deixam o marido de lado em favor de um projeto, de um ministério, de eu tô na igreja, eu tô ajudando, eu tô fazendo para o Senhor. O nosso primeiro ministério diante do Senhor sempre vai ser a nossa casa, o nosso lar. Então, o nosso papel de esposa e de mãe. Então, é muito importante que esse marido saiba que você é a prioridade número 1 dele, né? Só Deus mesmo acima, mas é como eu falei, é Deus, não é a igreja, não é o grupo de oração, não é o grupo de mulheres, é Deus. Então, vamos prestar atenção nisso. Outro ponto muito importante que interfere muito na qualidade do casamento, e os homens são muito sensíveis a isso, são os filhos. Então, o que acontece aqui? Os filhos, o marido, mesmo com a chegada dos filhos, não importa se é 1, 2, 5, mas o marido continua sendo a prioridade. Os filhos a gente precisa educar, cuidar, ensinar, mas a gente precisa proteger o nosso casamento, porque os nossos filhos, eles vão ficar com a gente por um período de tempo, e eles vão crescer, e eles vão sair, vão cuidar da própria vida. E se a gente não ir, cuidando do nosso casamento no decorrer desse tempo, quando esse tempo dos filhos irem embora chegar, a gente vai olhar um para o outro e a gente não tem afinidades, a gente não tem projetos em comum. Muitas vezes, olha, diz eu te conheço, sabe? É quase que dois estranhos, assim, porque o foco estava tão nos filhos. Então isso também pode ser muito perigoso e geralmente as mulheres erram bastante nisso, por esse senso de maternidade mesmo, de querer proteger, de cuidar, e elas ficam esperando do marido sempre muita compreensão em relação a isso. Realmente há uma fase ali, principalmente quando é bebezinho, bem pequenininho, então qual é uma dica? Envolver o marido nesse processo, ele se sentir importante nessa primeira fase, para ajudar a cuidar desse bebê, para estar junto, mas chega uma hora que essa criança começa a ter autonomia, então a gente não pode simplesmente esquecer do marido, ficar só focado nos filhos e achar que ele precisa compreender, então é bem perigoso. Então uma mulher aí sábia, né, que preza pela qualidade do seu casamento, ela tem esse discernimento e ela entende que o marido
continua sendo a prioridade. Eu achei linda essa citação aqui da Sharon, que ela fala assim, ó: uma mãe nunca deve sentir-se culpada por colocar o marido acima dos filhos. Dar a eles a segurança de saber que seus pais se amam é um dos melhores presentes que ela pode oferecer-lhes a longo prazo. Então, né, os filhos verem esses pais se respeitando, tendo amizade, enfim, se amando, é algo muito importante. Esse ponto também ela finaliza com 25 maneiras para proteger o casamento. Vamos lá rapidinho. Estabeleça um plano para as visitas de seus sogros e o tempo que ficarão hospedados na sua casa. Então, aqui em relação ao sogro e à sogra. Dê um passeio se perceber que está ficando cada vez mais frustrada, né? A coisa tá meio quente, dá uma volta, respira, deixa a poeira baixar. Esqueça os comentários negativos que você ouvir. Então, tenta não, daqui a pouco, colocar, né, o marido contra os pais. Enfim, é importante relevar algumas coisas. Planeje festividades de fim de ano, enfim, comunicando antecipadamente. Então, aquele combinado, né? Um ano é com seus pais, um ano são com os meus, são coisas que precisam ser conversadas. E ore, né? Sempre necessário orar por esse relacionamento tão delicado e tão importante que é o relacionamento com os pais do cônjuge. Quando se tratar dos filhos, viaje com seu marido 1 ou 2 vezes por ano sem os filhos, ou seja, tenha momentos de qualidade com o marido. Seja criativa, planeje jantar fora com seu marido, seja carinhosa, pare o que estiver fazendo para dar-lhe um abraço, faça o possível para mostrar-lhe que ele continua a ser o número 1 em sua vida, tenha conversas íntimas com ele, sem interrupções, aquilo que a gente falou, a criança chega e diz, olha, papai tá falando, mamãe tá conversando com o papai agora, só um pouquinho. E não tipo assim, sabe, marido, fica quieto que agora o reizinho da casa chegou e eu preciso dar atenção para ele, então tomar esse cuidado. Peça ao marido que o ajude a cuidar das crianças, então isso também valoriza ele se sente parte do processo, porque muitas mulheres tendem a muitas vezes excluir os homens e reclamar ainda, né? Exclui e ainda reclama que não ajuda. E seja prática e invente maneiras de reacender a chama da paixão logo depois que o bebê nascer. Então não esquece do marido, vai procurando intercalar ali, continua dando atenção, mesmo tendo que dividir essa atenção com um bebê. E quando se tratar de outros homens, tenha uma amiga, né, confiável com quem você possa falar sobre qualquer pensamento tentador. Se necessário, peça que ore por você. Então, tomar cuidado com amizades com outros homens é uma forma de proteger o casamento. Amizade com outros homens para uma mulher casada não deveria acontecer, é algo muito perigoso. Né? Então, evite ter contato com um homem pelo qual se sinta atraída físico ou emocionalmente. Então, se você ainda sente um friozinho na barriga quando vê aquela pessoa, afasta, né? Fica longe, porque realmente pode ser bastante perigoso. Então, evite ter homens, né, como amigos íntimos. Nunca fale dos seus problemas conjugais com um outro homem. Nunca escolha um amigo homem para você falar dos problemas do seu casamento, né? Nunca fique a sós com outro homem, cuidar com a questão de caronas, enfim. Evite relacionamentos aparentemente inocentes, né? Pela internet, né? Pode começar ali um jogo de sedução muito perigoso. Então, é uma maneira sábia de proteger o casamento. Realmente é não dar nenhum tipo de brecha nesse sentido, né? Permaneça sempre em comunhão com Deus, orando pelo seu casamento, abençoando seu casamento, pedindo a Deus que guarde o coração de vocês, né? E permaneça emocionalmente ligado ao seu marido. Então, isso não acontece automaticamente. A gente precisa realmente investir para que esse relacionamento sempre esteja se reacendendo e a gente continue protegendo mesmo o nosso casamento. E ore por seu marido também, todos os dias. E por último, então, a qualidade número 6, essa esposa, ela encoraja esse marido, né? Então, ela o encoraja. Então, a melhor maneira de a gente encorajar alguém é por meio das nossas palavras. Palavras têm poder, então a gente pode tanto encorajar como a gente pode desanimar, desestimular, até destruir uma pessoa. E é claro que a gente não deveria nem pensar em fazer isso com o nosso marido, porque a partir do momento que a gente o prejudica, a gente se prejudica também, prejudica nossos filhos, nosso futuro. Então, com certeza, encorajar o nosso marido é algo que vai fazer muito bem para ele e vai fazer muito bem para o nosso casamento, para a nossa família também. Então, nós encorajamos o nosso marido cooperando, auxiliando e não competindo. Então, lembrando sempre o quê? A família é um time. A gente tem que jogar junto e não jogar um contra o outro. Tem um versículo bíblico que diz que a casa dividida contra si mesma, ela não permanece de pé. Então, quando a gente não entende que a gente está no mesmo time, quando eu ganho, ele ganha, quando eu perco, ele perde, a gente acaba prejudicando bastante o nosso relacionamento. Então, a gente precisa ser, tipo, sabe, uma líder de torcida para o nosso marido, não uma líder de críticas. A gente está falando aqui de jogo, de time, então aquela ideia da líder de torcida, aquela fã número 1 do nosso marido. Então vamos ver rapidinho algumas frases que a gente nunca deve dizer ao marido porque destrói e algumas frases que a gente deveria dizer frequentemente, que são frases que vão encorajar, vão animar o nosso marido. Vamos lá. Olha só, frases que a gente nunca deve dizer. Eu disse que não ia dar certo. Você é igualzinho ao seu pai.
Você nunca presta atenção ao que eu digo. A culpa é toda sua. Você deveria ter me ouvido. O que há de errado com você? Você só sabe reclamar. Pesado, né? Você nunca vai mudar. Você é pesada também. Não sei por que eu vivo com você. Não sei até quando eu vou aguentar esse casamento. Então, frases que a gente não deveria dizer porque realmente machucam, ferem profundamente e as consequências podem ser desastrosas. E frases que que os maridos desejam ouvir, né? Estou muito orgulhosa de você. Senti saudade de você hoje. O que posso fazer por você? Você é tão forte. Obrigada por trabalhar com tanto empenho por nossa família. A melhor hora do dia é quando você chega em casa. Você é um presente que Deus me deu. Obrigada, sinto muito. Você é uma bênção na minha vida. Você é muito inteligente. Obrigada por ser meu marido. Não me sinto completa sem você. Estou contente por ter me casado com você e você é meu melhor amigo. Então, frases que com certeza o marido deseja ouvir. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver a 7ª qualidade. Deixa eu contar para você que já dá um spoilerzinho, que é: ela o satisfaz sexualmente. Então, no vídeo anterior e nesse, nós vimos 6 qualidades da mulher dos sonhos do seu marido. E no 4º vídeo dessa série, então, a gente vai ver a 7ª qualidade, que é: ela o satisfaz sexualmente. Então, te espero no próximo vídeo.